Atenção, comando das estrelas, terra chama para nos ensinar. Atenção, comando das estrelas, terra chama para nos ensinar. Vem dentro dos portais desses nobres canais, vem com o brilho da luz de Miká. Vem dentro dos portais desses nobres canais, vem com o brilho da luz de Miká. Atenção, seres da natureza, deem seu grito de libertação. Muito boa noite. Eu vou começar essa live contando uma coisa divertida. Eu estou aqui atrasada para a live que foi marcada às 6 horas da tarde. Porque primeiro o mestre Ravi estava comendo tudo que vocês podem imaginar nessa sala. Eu consegui entrar em termos com ele para que ele coma os matinhos que ele gosta, enfim. E não necessariamente os cabos, o tripé, o pé da mesa. E depois disso, a Beth já vi que trocou. E depois disso eu abri a live no meu perfil pessoal. E eu só fui perceber depois de 10 minutos que eu estava falando. Então, quem acompanhou ali esses 10 minutos, eu vou resumir aqui, porque eu vejo importante que a gente tenha essa reflexão aqui a respeito de como anda a operação de Cunha e como anda a operação Vale da Rainha como um todo. Mas antes de entrar nela, como eu coloquei nessa outra live que eu abri no meu perfil pessoal, e aí abro um parênteses aqui de agradecer que eu saí da área de tecnologia e comecei a dar aula de yoga há 20 anos, porque realmente parece que eu não tinha muito futuro na área de tecnologia, fecha parênteses. O ponto é, quando a gente fala da operação em Cunha, a operação daqui, eu quero trazer a reflexão, e isso foi comentado rapidamente na outra live, a respeito de fé e crença. A crença, geralmente, ela está embasada em algo que a gente pode intelectualizar, algo que a gente pode defender, algo que com coisas desse mundo a gente enxerga. Enquanto a fé, a gente não tem prova nenhuma. Muitas vezes não existe nem um raio de luz iluminando a fé naquilo que fala o nosso coração. Quando a gente fala a respeito, a Marcela está aqui também, quando a gente fala a respeito do que é um propósito, a gente tem que lembrar que ele pode até começar com crença, pode ser que em algum instante do percurso exista crença, só que em vários momentos a gente se move por fé. Ou seja, não existe a prova, não existe a evidência que algo vá dar certo, mas existe a fé, e uma fé tão forte e potente que a gente não treme, mesmo com os desafios maiores acontecendo. Eu quero comentar isso aqui porque noto que isso não diz respeito só ao Vale da Rainha. Isso diz respeito às nossas missões de vida. Muitas vezes eu vejo pessoas, por exemplo, que estão absolutamente insatisfeitas com a profissão delas, como eu estive uma vez em tecnologia, e elas dizem, mas como que eu vou fazendo para essa outra área? Porque eu não tenho certeza que eu vou conseguir me sustentar, ou então que eu vou ser feliz, ou que eu vou ter a aprovação da minha família, dos meus amigos, enfim, os assuntos, os questionamentos são vários. Mas a questão toda é que num movimento de propósito e missão, o que eu sinto é que a gente coloca o pé. Tô vendo pessoas que estavam na outra live chegando nessa, que bom, fico feliz que vocês encontraram agora que chegamos aqui na live correta, que bom, agradeço por alternarem. Quando a gente se move por fé, a gente não necessariamente vê o caminho. Quero que a gente guarde isso, não necessariamente vê o caminho. A gente, coisa boa, Célia, a gente sabe a direção. Então isso eu gostaria que tivesse muito presente no nosso coração. Saber a direção, não necessariamente o caminho. Porque se eu sei o caminho e eu tenho fé no destino, mesmo que eu nunca tenha chegado lá, eu vou encontrar meios para me mover. Faz sentido isso? Agora, quando eu quero me mover no caminho que eu intelectualizei, aí provavelmente eu desvio o caminho, porque a vida não está muito disposta a mimar a gente nos caminhos que a gente acredita que ela deve seguir.
Então, com isso eu coloco aqui, por que isso é importante a gente perceber? Uma, para que a gente não se preocupe tanto. A gente precisa se ocupar, mas não se preocupar. A preocupação, ela termina dispersando a nossa atenção nessa direção e nessa intuição de qual é o caminho. Esse caminho, muitas vezes, a gente observando e percebendo, a gente vai notar que a gente não faz as mudanças que a gente quer na vida, como, por exemplo, o exemplo que eu dei do trabalho, de mudar a nossa profissão, por exemplo, porque a gente não vê, a gente sabe a direção, mas como a gente não vê o caminho, a gente fala, eu não vou arriscar. Só que muitas vezes a felicidade está justamente nesse salto de fé, onde a gente não vê de fato o caminho, onde a gente sabe a direção e onde a gente com medo, tremendo, assustado, a gente dá o passo. E aí quando o pé vai pousando no chão, qual é a surpresa? Que existe algo embaixo daquele pé. E isso é tão bonito quando acontece, e eu tenho certeza que cada um de nós já vivenciou isso de uma forma ou de outra na vida. É tão bonito quando isso acontece porque a gente vai ganhando força interior. A gente vai ganhando força interior para caminhar aonde? No propósito. Caminhar sabendo o caminho? Não, de forma alguma. A gente não caminha sabendo o caminho. Eu agradeço os selos, agradeço cada contribuição para o Vale da Rainha. A gente não sabe o caminho, a gente precisa ter claro, a gente precisa saber a direção, o caminho. O caminho será revelado, um passo por vez. Isso exige de nós. Por que exige de nós? Porque a gente, como ser humano, falível, limitado, inseguro, medroso, e daí a lista a gente pode ficar falando a live toda aqui. A gente, esse tipo de ser humano, o que acontece? E óbvio que eu estou generalizando, mas eu tenho certeza que existem pessoas muito mais evoluídas que eu nessa live, mas estou colocando aqui de maneira geral, a gente com as nossas inseguranças, a gente quer simplesmente ter a certeza daquele caminho e o caminho não aparece. Então, se a gente puder abrir mão um pouco disso e falar, eu tenho fé no propósito e eu sei a direção, e permitir que a vida se manifeste na grandeza e na glória dela, levando a gente adiante como ela acredita que deve ser. E eu sempre procuro dar razão para a vida, e tem um poeta que eu gosto muito, Cartas a um Jovem Poeta, quem já leu, quem não leu, leia, enfim, que ele diz em uma das cartas, a vida tem sempre razão. Isso também me toca profundamente. Por que me toca profundamente? Porque eu, ignorante, pequena, insegura, que só estou olhando ali o fio da teia que eu consigo enxergar, estou tentando disputar a visão com a vida que tem a visão total do quê? Da teia inteira. Então é óbvio que ela vai ter razão, ela conhece a teia inteira. Eu não conheço a teia inteira, eu conheço só o fio. E por isso, por essa consciência de quem ignora, eu preciso ser reverente e ter fé. Ter fé que mesmo as coisas que eu não entendo, mesmo as coisas que eu acredito que tenham que ser de outra forma, na verdade são como devem ser. E eu vou dar um outro exemplo a respeito disso, e daí tocando pontos, ai, Cá, que bom que você está aqui, tocando pontos da operação. Quando a gente, quase um ano, logo a gente tem aqui, isso mesmo, Patrícia, Ana, isso mesmo. A gente pensar quase um ano da operação de Mestres Bezerros de Cunha. A gente ali atrás, a gente sabia a direção, era o resgate. Só que a gente começou a montar caminhos para isso. E quais eram os caminhos? Por exemplo, um dos caminhos era unificar as operações aqui. A gente sabia disso, que tinha que unificar. Então, vou colocar, ainda vou abrir isso um pouco mais, ou seja, dissecar um pouco mais, analisar um pouco mais. Eu vou colocar de que forma? Que a direção era unificar. Mas como é que faz isso? E aí, então, a gente começou a fazer o plano naquilo que a gente acreditava. E a vida veio tirando da gente cada um dos planos. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Até o ponto que a gente chegou à conclusão que a unificação dessas operações não era aqui, em Camanducaia, e sim em Cunha. E essa é uma bela de uma mudança para nós, porque a gente está falando de uma operação de 490 mestres animais, uma operação hoje em Camanducaia, onde a gente tem uma infra que é uma glória para eles,
uma glória de tudo que está aqui, ou seja, aqui são 170 mestres animais, e não são 100 deles mestres cachorros e mestres gatos, que benditas sejam cada uma das vidas, mas o manejo, a lida, o tratamento de um pequeno porte para o grande porte é bastante diferente. Então, eu quero enfatizar isso, não existe diferença no valor da vida, mas existe diferença em como cada vida é tratada em função das necessidades dessas vidas. Então, quando a gente fala a respeito de ter aqui 60 mestres bovinos, quando a gente fala a respeito de 40 mestres equinos, quando a gente fala de todas as mestras ovelhas, quando a gente fala de tudo isso e toda essa estrutura aqui, o que a gente pode ver? Que existe também uma insegurança de falar, mas se a gente for para outro lugar vai ter que começar tudo de novo, e o caminho que eu quero não é começar de novo, porque afinal de contas o meu ego gosta de conforto. E o que a vida gosta, de maneira geral? De tirar o conforto do ego. E aí a gente pode entrar numa queda de braço com a vida e querer fazer as coisas do nosso jeito. Só que a vida tem um jeito muito especial também de, com o tempo, mostrar para nós que aquele desconforto que ela colocou a gente era justamente o desconforto que traria mais crescimento. É justamente aquele desconforto que faria com que mais vidas se beneficiassem. E aí, gente, é a hora que eu, pessoalmente, Patrícia, e aí sai um pouco do nós, do Vale da Rainha, eu, pessoalmente, Patrícia, me dobrei, me deixei dobrar para a vida, que tem sempre razão. Porque se ela de alguma forma está apontando um caminho novo, e se eu percebo que as razões que eu tenho insegurança para esse caminho são embasadas em como a gente vai montar essa operação, não, mas como que é isso? E como que vai fazer? E a vida está se manifestando nesses infinitos fios dessa teia, dizendo o caminho é por aqui. É só realinhar a rota que a gente já sabe a direção. E se mover com a fé de realmente a gente caminhar para essa direção. A mudança para isso, a Ana Patrícia está perguntando aqui, realmente eu não entrei nesse detalhe específico, o valor do alqueire aqui é absurdamente, é quase o dobro do alqueire em Cunha. E isso faz com que a gente consiga negociar nossa terra, que é própria, por uma fazenda em Cunha. E isso, embora gere um baita de um trabalho, é algo que beneficia mestres animais. E se a gente está aqui pelo propósito e não por nós mesmos, a gente só pode agradecer todo esse trabalho que chega. Então aqui qual é o novo caminho que se abriu com a vida direcionando a gente? Que essa unificação acontece em Cunha. Não é uma unificação que vai acontecer de hoje para amanhã, porque precisa ser feito, obviamente, com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas para onde a gente está indo agora com uma certeza de passos de que a vida apresentou para nós, depois dessas noites escuras, onde a gente tenta caminhos que são os que a gente quer, por causa da direção que a gente viu. Sem dúvida, saber a direção, perfeito. Agora o caminho, a gente precisa estar aberto para mudar, para desapegar, para assumir outros que por vezes podem parecer mais trabalhosos, como eu falei, e que ainda assim propiciam maior benefício outra vez para os demais seres. O benefício para a gente precisa ser o benefício de servir. Esse deve ser o benefício para nós. Não é um benefício direto das coisas desse mundo, mas é um benefício de servir. Vocês já se sentiram extremamente felizes por pequenos gestos de bondade e gentileza que vocês realizaram? E não é uma felicidade para o mundo e não é algo para o mundo ver, é algo muito interno. É a felicidade de ter ajudado alguém, ter sido ouvinte de alguém. A felicidade de ter amparado um idoso, uma criança, um mestre animal. É uma felicidade que, de novo, não é algo para os demais, é algo para nós. Então eu digo aqui que o benefício deve ser para nós, em termos de serviço. E o benefício para os outros deve ser o alívio do sofrimento. Um pouco mais de alegria, de leveza, de esperança. Então a gente sim encarou tudo isso. Os planos eles serão colocados aqui de maneira mais sólida à medida que a gente caminha nessa direção. E o que eu tenho para colocar aqui para vocês é só que essa decisão foi tomada, que realmente, ou seja, é o certo a ser feito. E por que o certo a ser feito
em outros aspectos também práticos. A gente tem aqui hoje uma operação que custa R$150 mil, combinados Cunha e Camanducaia. Vocês imaginam o que é isso mensalmente? E eu lembro, foi até curioso, que uma pessoa, amiga, querida, mas que não absolutamente está ligada ao propósito, ela vendo as dificuldades, porque agora, por exemplo, a gente caiu com 3 notas, 3 pagamentos da silagem de Cunha numa mesma semana que totalizou R$70 mil. E é um baita de um valor, que se a gente não tiver fé, a gente tomba. Concordam? É muito, mas o que vai acontecer? E aí nisso tudo ela diz, mas o que se faz então com isso? Se fecha o santuário quando se tem dificuldade? Ou seja, se fecha... Eu falei, o que é isso? Sério, de muita gratidão. E eu coloquei para ela, a gente deixa de ser filho quando a gente tem problema com o pai da gente? Ou com a mãe da gente? A gente deixa de ser mãe ou pai quando a gente tem alguma dificuldade e aqueles filhos já estão no mundo? A gente deixa... O que eu estou colocando aqui é certos portais que a gente atravessa na vida, não tem volta. A gente pode romper a ligação com um pai e com uma mãe, mas a gente nunca naquela encarnação deixa de ser filho. Aquele portal já foi cruzado. Quando a gente abre o portal de ter um espaço de cura, um espaço de conscientização, um espaço de educação, quando a gente brada para o universo, para quem acredita, para que baixem e assentem entidades de todas as egrégoras para amparar esse propósito, a gente não tem mais esse controle de dizer eu fecho algo. A gente simplesmente serve para que aquilo se sustente. A gente sustenta o campo. Então eu quero colocar aqui que não é nunca uma alternativa quando a gente firma um propósito dizer desisto. Da mesma forma que a gente não pode desistir de ser mãe, desistir de ser pai, desistir de ser filho. A gente pode de novo romper ligações, a gente pode ter transformações nessa relação. Mas entendem que certos papéis são portais que atravessamos que não tem mais como fechar a porta. Então, se a gente passou pelo portal de estabelecer aqui na Terra um espaço de cura para o ser humano, em termos da educação e da conscientização, curar a ignorância, curar o egoísmo e ter como professor o mestre animal que é resgatado representando bilhões, alguém se atreve a dizer, eu vou parar de brincar disso? Ou alguém, face à adversidade, se atreve a dizer, graças a alguma inteligência que recebemos, procuraremos a melhor opção. Descobriremos o melhor caminho, dentro de uma direção já sabida. Eu tenho fé que a gente escolha a segunda e não desistir. Porque desistir implicaria justamente tirar o benefício da vida dos demais e instalar um karma negativo em nós, que nos envergonharíamos de pedir qualquer outra missão na face dessa terra, por termos nos tornado covardes frente à dificuldade. Então, com isso tudo, eu quero colocar aqui, entre tantos assuntos, para que a gente sim tenha coragem. Para que a gente saiba olhar para esses caminhos e estar pronta a qualquer momento para se despedir desses caminhos. Para poder abraçar novos. Isso não significa a gente mudar a direção. Significa simplesmente, com a presença de espírito, saber aonde colocar o pé. E quando o pé exige, quando o caminho, quando a fé, quando tudo vem convergindo para é por aqui e não por ali. Por que a gente, por ego, se negaria? Então, tudo isso aqui posto, eu quero colocar reflexões além da fé e da crença. Eu quero colocar que as dificuldades não necessariamente devem ser interpretadas como algo ruim. Quando a gente olha uma faca e a gente pensa que aquela faca pode matar alguém, aquilo é uma coisa ruim. Quando a gente olha aquela faca e pensa que aquela faca pode ser um bisturi e salvar a vida de alguém, aquela faca é algo bom. O que eu quero colocar aqui é que a adversidade, o que ela é de fato para a nossa vida, é o uso que a gente vai dar para ela. E a fé que eu tenho é que toda adversidade é uma oração do divino pedindo para a gente crescer.
pedindo pra gente de alguma forma evoluir, pedindo, implorando pra gente continuar, mas sem aqueles planos ou aquelas convicções, continuar como deve ser, continuar como é solicitado naquele momento e não como a gente solicita da vida que ela seja. E aí outra pessoa muito próxima também, uma pessoa querida, amiga, comentou, além desse comentário de fechar, ou seja, de novo, aqui coloco, não existe como fechar um santuário. Não existe como fechar o Vale da Rainha. Aqui não se interpreta a diversidade e dificuldade como um ponto final. Aqui se interpreta essa faca de lâmina cortante como oportunidade. Uma oportunidade que o divino dá para que a gente possa se lapidar, para servir melhor outros seres. E aí dentro dessas reflexões também surge um outro questionamento a respeito dessas, imagina, esses valores, como eu comentei, 70 mil reais são valores exorbitantes, 150 mil por mês. E então uma pessoa comentou, preocupada, falou, como é que vocês vivem assim? Especialmente por causa dessa semana onde outra vez a gente teve 70 mil de contas paralelas que acabaram com o vencimento juntos. Como é que vocês vivem assim? Então eu quero colocar para vocês que a gente não vive assim. Essa é uma fase, esse é um momento. E eu quero colocar aqui para você também, que talvez você que esteja ouvindo a gente nesse momento, talvez você também esteja, porque está encarnado e a gente sabe que nesse momento atual viver na Terra não é algo muito fácil. Talvez você também encare algum desafio, alguma diversidade, alguma dificuldade. Eu quero falar para você que isso é momentâneo. Que não se vive assim. Isso vai passar. Agora, se a gente não enfrentar, se a gente se acovardar, se a gente perder a dignidade, se a gente não tiver fé, de novo, lembra daquela passagem, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí sim, teremos problemas. Agora, enquanto a gente lidar com tudo isso, no lugar mais elevado que existe de nós, enquanto a gente conseguir enxergar propósito e beleza, tudo isso vai engrandecer a gente. Não engrandecer em relação aos outros, engrandecer a gente para que a gente possa servir os outros. Então não existe como fechar um santuário. E depois disso não existe como viver dessa forma. O que existe é uma maneira de atravessar essas fases com fé, com esperança, com força sim, com força, porque a gente precisa lembrar que sem força, sem esforço, a gente fica simplesmente encostado, largado, mecanicamente, dormindo, sonâmbulo, passando pela vida. E eu acredito que não seja essa a ideia para nenhum de nós aqui. Então precisa sim de força. Força interior, força de vontade. E essa daqui é especialmente, essa mensagem especialmente para quem nesse momento atravessa por alguma dificuldade. Então nós não estamos vivendo assim, nós estamos passando por uma fase difícil. E nós contamos que nesse momento, como a Jetsuma fala sempre, nos momentos de dificuldade eles trazem Jetsuma Tenzin Palmo, para quem não conhece, recomendo que sigam o conteúdo e muito além do conteúdo que a tenham como professora. Ela diz que um dos ensinamentos que a gente pode ter nos momentos difíceis é compreender a solidariedade. Eu gosto muito de uma passagem popular que diz que se eu tenho um pão e o meu vizinho não tem pão, então nós dois temos meio pão. Infelizmente essa não é a sociedade que a gente vive, mas essa é a sociedade que a gente pode construir. Então eu tenho aprendido muito. E aqui coloco eu, nós, né? Nós, Vale da Rainha, especialmente o Vitor e eu, nós temos aprendido que atravessar essas fases a gente consegue através de solidariedade, de cooperação. Então a gente aqui, o que é bonito de ver a força da união de quem está direto com irmãos não humanos e a ajuda que recebe, exatamente, Ana Patrícia. Então esse momento é um momento de solidariedade. A gente tinha antes dos mestres Bezerros de Cunha a nossa operação praticamente estabilizada. Estabilizada como? Com cursos de yoga, com cursos de filosofia,
com livros, com tanto mais que acontecia aqui. Hoje, essa situação não está estabilizada. Então, é um momento que a gente precisa de solidariedade. É um momento que a gente precisa de cooperação de fato. Agora, também existe uma outra preocupação, que às vezes as pessoas olham e falam, tá bom, mas eu vou colaborar agora e isso é um problema, é 150 mil reais. O que vai acontecer o mês que vem? Daí vai ter o mesmo problema. Eu não vou aguentar, eu tenho ansiedade, eu não dou conta disso. Eu vou ficar preocupado se os meus animais têm o que comer, eu vou embora. Então, vamos respirar de novo. Essa é uma fase. O Vale da Rainha tem como proposta se autossustentar. Hoje nós estamos com o lançamento de uma esteira digital, inclusive no domingo foi postergado porque seria ontem, mas a gente teve um problema com o provedor de internet, teve um acidente na infraestrutura e a gente ficou sem internet. Então, a gente tem vários produtos digitais, a gente tem o curso, a gente tem o retiro. A partir de março a gente retoma com as escolas, o Centro Educacional Nova Terra. Fora isso, a gente retoma também as vivências que em época de chuva a gente não consegue fazer. Então, para quem tem a preocupação de olhar e falar, eu entro em ansiedade porque é muita conta, é muito valor, é muito eu não consigo. Então, respirar fundo é uma fase. E se você tem isso na tua vida também, um momento muito complicado, respira fundo também. Porque o desespero não ilumina noites escuras. O desespero, a gente perder o nosso centro, não eleva as situações. E tem algo muito bonito também que acontece nesses momentos onde a gente é testado ao máximo. A gente se revela. Os que estão próximos de nós se revelam. Nós nos revelamos para nós mesmos, porque nós então nos revelamos no sentido de saber se existe de fato alguma calma, centramento, fé dentro de nós, ou se tudo aquilo era só uma máscara que a gente vestiu em algum momento da nossa vida. Os momentos, quando a gente abre o saquinho de sal que a vida oferece, aquele saquinho de sal é tão revelador para nós e para quem está perto, que a gente só pode agradecer. Quem está perto também se revela nisso. E eu posso dizer que nesse ano de operação, especialmente com os mestres erros de Cunha, nós tivemos muitas revelações. E eu posso dizer aqui que a maior parte delas de pessoas absolutamente ligadas ao propósito, sabendo a direção. Embora ninguém desse coletivo soubesse o caminho, cada um desse coletivo que segurou a nossa mão, e a gente sabe quem é cada um de vocês, e tanto o Vitor quanto eu, a gente agradece. Cada um de vocês, embora não soubesse o caminho, sabia a direção, e praticou solidariedade, praticou cooperação, praticou a colaboração. E isso foi algo tão bonito para a gente ver revelado. Ao mesmo tempo que outras revelações aconteceram. Revelações de pessoas que de repente ficaram nervosas, ansiosas e inseguras. Isso a gente precisa entender, gente. E aí retomo de novo essa sabedoria budista e invoco aqui de novo a Jetsuma. A gente tem geralmente esse olhar que diz assim, eu encontrei fulano e eu fiquei com tanta raiva dele. Ou seja, a gente coloca que o culpado é o sujeito da gente ter sentido raiva dele. Ou então tristeza. Ou então qualquer dissabor. Ou qualquer alegria. A gente fala que é o outro. E o que a Jetsuma fala para nós, a filosofia tibetana de maneira geral, é que na verdade, junto com o saquinho de sal que a gente comentou, vamos pensar nessa mesma perspectiva, o outro está só revelando o que tem dentro da gente. Então, vamos tirar o peso que o outro provocou raiva na gente. Vamos assumir que a gente ainda tem raiva no nosso coração. Vamos assumir que não é o outro que tornou a gente triste. É a nossa expectativa de fazer o outro responsável pela nossa felicidade que nos tornou triste. Percebem a diferença? Então, a vida, ela é de uma beleza tão grande que ela revela em níveis tão profundos. Agora, a gente pode olhar para tudo isso outra vez como oportunidade. Ou simplesmente como uma criança mimada frente ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, a gente ficar debatendo de como a gente foi vitimizado por qualquer que seja a situação. Eu gosto muito também de uma orientação que diz que não existem vítimas, apenas voluntários. Essas palavras são duras, eu sei. Mas eu também entendo que a gente não tem mais tempo para mergulhar no raso. E também entendo que quem quer mergulhar no raso tem muitas alternativas. E se a gente aqui forma um coletivo de quem quer realmente
mergulhar no fundo, a gente pode abrir espaço para essas reflexões que são mais duras. E eu confio que a gente tenha esse coletivo. Eu tenho fé, eu acredito que a gente esteja nesse coletivo, um coletivo que tem força para encarar tudo isso. Então, com essa decisão de nos mudarmos para Cunha, com essa decisão de estarmos com a operação ali, e frente aos desafios que temos encarado, nós temos solicitado essa ajuda e agradecemos pela ajuda que temos recebido. Nós também anunciamos aqui, então, a volta do Centro Educacional Nova Terra, tão logo a seca se instale, a partir de março. E também aqui colocamos essas reflexões a partir de crença, de fé, a partir de outros aspectos do ser humano que precisam sim ser vistos, porque se nós não percebemos isso, nós vivemos culpando os demais. Nós vivemos achando que é o outro que está colocando algo na gente, quando na verdade a gente precisa se responsabilizar. A gente precisa se responsabilizar quando a gente fala, nossa, como tá calor, nossa, como tá chovendo que não para. A gente precisa se responsabilizar pelas florestas que estão caindo e que estão mexendo no clima. A gente precisa se responsabilizar por essa carne que era, na verdade, a vida de um mestre animal que está afetando essa floresta que caiu em função da ganância humana. Então, outra vez, não existem vítimas, apenas voluntários. Reflexões fortes? Sem dúvida, mas eu não acho que a gente esteja aqui para menos que isso. E eu, pessoalmente, e coloco o Vitor também dentro dessa fala, a gente não está nessa missão para simplesmente a gente colocar aspectos que são fúteis e rasos e que não remetem a reflexões que podem transformar a gente, evitando, por fim, o resgate de novas vítimas. Eu tenho fé que a gente faz parte desse coletivo. Bom, a gente também falou rapidamente aqui da esteira digital e falou também rapidamente sobre o que nós estamos nesse instante fazendo, como por exemplo a meditação. E quero abrir aqui um ponto que me chamou muito a atenção, uma caixinha que eu abri hoje nos stories, perguntando especificamente a respeito de autocuidado. E isso tem a ver com os temas da meditação, porque eu abri também para que vocês enviassem para nós meditações, temas da meditação guiada. Inclusive amanhã, sábado às 11 horas da manhã, nós teremos uma sobre perdoando o agressor, que foi na caixinha que eu abri agora há alguns dias, a que venceu a maioria das pessoas, porque a gente olha para a vítima e a gente se identifica com a vítima. Mas quando a gente fala do agressor, aí muitas vezes vem o pior de nós. E eu lembro, isso ficou muito resolvido no meu coração, conversando com a Jitsuma. E ela perguntou pra mim, você acredita em karma? E eu, sim, acredito. Ou seja, vocês aqui, vocês acreditam em lei de causa e efeito? Acredito que todo mundo sim acredita. Ela falou pra mim, e aí acabou com tudo. Meu coração ficou em paz, eu entendi. E eu transmito aqui para que isso, de alguma maneira, para que a sabedoria dela também chegue até vocês. Ela disse, se você acredita em karma, se você acredita em lei de causa e efeito, por que você precisa esperar o agressor sofrer para sentir compaixão por ele? Ou seja, por que no momento que o agressor agride, por que naquele momento, já conhecendo a lei, já não existe um espaço no teu coração de sentir compaixão? Porque por lei de causa e efeito já se sabe que ali acontecerá algo condizente à ação. A gente vai tratar desse tema de novo numa meditação guiada, amanhã às 11 horas da manhã. A meditação ela tem duas fases, uma de um diálogo em cima do tema e depois propriamente dita a meditação. No domingo começam as meditações fechadas, são 2 meditações por semana, algumas são ao vivo, outras não são ao vivo, e temas variados. Outros temas que a gente vai tratar, rejeição. Outro tema, a morte, já que a gente percebe que existe muita dificuldade. Cada vez que a gente posta a respeito de um mestre animal aqui que fez a passagem, sempre tem algo muito forte que acontece nesse sentido. Eu estimulo vocês a participarem do grupo de meditação desse fechado, porque ele colabora com o Vale da Rainha, porém, nós aqui no Vale da Rainha, nós nunca faremos algo que beneficia só a nós. Nós estamos, ou seja, nesse exercício espiritual, porque somos crianças espirituais, tentando de alguma forma servir. E qual é o propósito disso? A gente sempre vai abrir meditações esporádicas para quem não pode contribuir, ainda assim ter acesso a esses ensinamentos de Jitsuma e de outros mestres que nós aqui simplesmente repetimos em palavras e tentamos reproduzir em ação.
E aí, dentro da caixa de hoje, dessas meditações, eu coloquei especificamente a respeito de autocuidado, que é um outro tema. E qual foi essa reflexão? Você se cuida? E qual foi a minha surpresa? A minha surpresa vendo que existe muita culpa para se cuidar. E aí, outra vez, eu vou trazer uma parte desse diálogo que aconteceu com a Jitsuma, mas aí já não aqui, quando eu já estava com ela no convento. E na saída, ela vendo a quantidade de trabalho, enfim, ela foi uma grande influenciadora desse serviço que a gente desenvolve aqui, especialmente quando ela pediu para que o agressor fosse inserido. E ali, basicamente, ela assentou o projeto de educação. Ela realmente abriu o nosso coração para receber sobre tudo isso que realmente foi maior. E aí o que acontece? Ela pergunta para mim na saída, ela diz sucintamente: Patrícia, por que é que as pessoas que provocam o mal e o sofrimento, o mal sendo ignorância e egoísmo, não o mal do jeito que a gente interpreta no Ocidente, a maldade para o oriental, ela é o egoísmo e a ignorância. É diferente quando a gente fala fulano é ruim e quando a gente fala fulano é inconsciente e egoísta, não é? Ignorante, ignora o outro. O peso é diferente disso tudo. Bom, ela comenta então, por que não existe reflexão? E por que as pessoas que têm alguma reflexão a respeito do que é o bom ou o serviço sentem culpa? Se justamente através daquele cuidar-se, elas conseguem acessar outros. E ela pede para mim nessa saída, especialmente ela coloca para que a gente consiga ter esse momento, cada pessoa que está no serviço, para que a gente tenha esse momento de autocuidado. E eu estimulo muito isso porque eu vejo cada vez mais, especialmente pessoas no serviço, e não necessariamente com mestre animal, pessoas que muitas vezes a gente termina por ver muito desequilíbrio. E eu termino vendo isso cada vez mais frequentemente, porque é o desequilíbrio que perde a fé, é o desequilíbrio que não acredita mais com esperança, é o desequilíbrio de quem se venceu nas forças pessoais. Então, se a gente não quiser fazer uma previdência privada para um manicômio espiritual, onde simplesmente a gente enlouqueça espiritualmente de não acreditar mais em nada, nem na regeneração do agressor, nem mais no resgate, nem mais que existe algum propósito. Então, para mim, esse é um manicômio espiritual. Se a gente estiver se inscrevendo nele, a gente simplesmente... Qual é a receita dessa inscrição? Quais são o protocolo para a gente se inscrever? A gente não tem nenhuma rotina de autocuidado. A gente não para para rezar, a gente não para para meditar, para dançar, para cantar, o que cada um faz para praticar yoga, daí é cada um consigo. Mas eu coloco aqui para a gente abandonar essa culpa. E aí nessa meditação, quando ela for agendada, a gente vai falar um pouquinho mais disso para quando a gente libera essa culpa. E aí eu deixo aqui dentro dessa reflexão por que é que a gente muitas vezes não aceita, por que é que a gente, cada um de nós, por que é que a gente não quer o amor que a gente oferece para o outro. Aonde foi que a gente registrou nas nossas células que a gente não merecia ser amado? Bom, dentro desses tópicos inteiros, eu deixo aqui então, estamos lançando a esteira digital. Dentro dessa esteira digital temos o novo livro, que é Revelações de Mestra Búfala Chakrona, que tem o prefácio do Sati. O curso de filosofia ele tem um último módulo que acontece agora, será remarcado ainda nesse mês. Além disso, tem as meditações. Nunca esses conteúdos vão ser só nossos, a gente sempre vai estar, tem os retiros de yoga, sempre a gente vai estar aqui disponível para acolher, porque a gente entende que é através de informação, de conhecimento, de sabedoria, que a gente vai se conscientizando, que a gente vai mudando e que a gente vai inspirando mudança e transformação no mundo. Então, o que a gente quer aqui, sim, existe um viés de sustento do Vale da Rainha, mas existe também um espaço que a gente entende que nunca é só sobre nós, nunca, absolutamente nunca é só sobre nós. E por que eu estou colocando a questão aqui, outra vez, das meditações, da esteira digital, para que vocês entendam e compreendam que nós estamos atravessando um momento difícil. E isso daqui tem soluções variadas
aonde vocês podem confiar de que não será toda... Então, nossa, mas agora tem outra emergência. É óbvio que quando a gente tem um resgate, a gente precisa de mais apoio naquele momento, porque geralmente quando eles chegam, depois eles estabilizam. Quando eles conseguem vencer a sequela. Não aconteceu com o Mestre Bumi, mas enfim. Quando eles sobrevivem às sequelas, eles geralmente têm um momento de estabilização e daí a manutenção do Vale da Rainha. Agora, no momento de resgate, precisa de apoio. Num momento como esse, aonde outra vez nós estamos com essas contas tão altas, sim, é necessária a colaboração. Agora, vocês podem ter a certeza de que aqui estamos trabalhando incessantemente para que momentos como esse não causem preocupação em vocês que nos apoiam, em vocês que acreditam na causa e que têm fé, inclusive, no Vale da Rainha. Então, um momento muito específico, a gente tem solicitado apoio, porque outra vez é difícil, ponto. Agora, também coloco aqui, não é porque é difícil que deixa de ser bonito, porque pessoas são reveladas, porque a gente se revela, porque oportunidades surgem para que a gente possa crescer e se lapidar. Então, aqui está o pedido para que essas colaborações aconteçam, aqui está o pedido para que essas reflexões aconteçam, aqui está o pedido para que a gente possa continuar em união, beneficiando outros seres. A nossa vida não pode se encerrar na nossa própria vida. A nossa vida precisa ser maior do que simplesmente a gente. E deixo isso aqui, todas as lives, falado de forma distinta. Precisa ser maior que nós. A nossa vida precisa ser maior que nós. Se a gente está vivendo uma vida só de drama pessoal, eu lamento que muito provavelmente os nossos sofrimentos sejam ainda maiores, porque o egoísmo e a ignorância são causas primeiras de sofrer. E quando a gente começa a aliviar o sofrimento, outra vez é uma alegria primeira, mas olha só, a gente não deve procurar aliviar o sofrimento do outro para a gente se sentir bem. É como se a gente perdesse a força. Muita coisa para falar, mas isso daqui é algo também que o budismo tibetano coloca sempre para nós, que é o quê? A intenção. A gente precisa o tempo todo estar avaliando a nossa intenção. Isso é um trabalho que só cada um pode fazer consigo. Porque do lado de fora a gente vê as pessoas, a gente vê atos. O que já é um grande passo quando a gente deixa de escutar o que as pessoas estão falando para ver o que elas estão fazendo. Bacana, é um passo. Mas a gente também precisa entender que além disso, além da gente entender que não é o que as pessoas estão falando, e sim o que elas estão fazendo, que ainda assim existe um fator ali atrás que é a intenção. E a intenção a gente consegue simplesmente avaliar a nossa. Então eu peço que isso também seja feito, para que a gente, à medida que a gente caminhe, a gente vá se auto-observando, como está sendo disso aqui, a coragem, a honestidade, e alinhando essa intenção. A intenção precisa ser maior que nós. A intenção precisa ser alcançar além de nós. Então isso vai mudando a forma com que os caminhos vão se abrindo. Mas nunca pode ser o que verdadeiramente a gente quer, senão seria uma falsidade. A gente está usando o outro para ter bom karma. Aí também é uma falsa ideologia. E esses lugares onde o ego penetra de forma furtiva é onde a gente mais precisa ter honestidade e sinceridade com a gente. Bom, as notícias são essas, então as operações esse ano se unem em Cunha. Nós precisaremos dessa fase de unificação, dessa inteligência para unir essas operações. Vocês escutarão mais a respeito desse momento de cooperação. Esse momento de cooperação coloca também para que a gente ofereça para vocês, não simplesmente diga colaborem conosco, mas que a gente ofereça como os retiros de yoga, o curso de filosofia, o novo livro, o programa de meditação, tudo isso sempre aparecendo. Célia, querida, boa meditação, graças. Tudo isso aparecendo para que a gente consiga mais e mais prestar o serviço e não simplesmente pedir para nós, mas também oferecer aos demais. E lembrando sempre que, embora a gente trabalhe com a causa do mestre animal aqui, não existe como a gente orientar nessa causa do mestre animal ignorando os seres humanos. A gente só vai ver o mundo mudado quando os seres humanos mudarem. Então não adianta absolutamente a gente simplesmente dar as costas nos seres humanos para recolher as vítimas não humanas. A gente precisa sim acolher cada um e aí mergulhar de novo no amor incondicional. Eu peço para que vocês acompanhem então um pouco mais à medida que a gente vai adiante.
E nesse sábado amanhã, a meditação guiada às 11 horas da manhã. E mais notícias a respeito dessa mudança da operação nós anunciaremos por aqui. E especialmente a respeito de Cunha, eu agradeço, em nome do Vitor e meu nome, a equipe que está tempo integral. E tempo integral significa dia e noite, e significa 7 dias por semana, e significa incluindo feriados, dias festivos, aniversários. Eu agradeço aqui o Valber, da operação, que está responsável pela operação técnica, assim como cada um dos meninos que ali trabalha. Agradeço a doutora Catarina, que está ali também 7 dias por semana, cuidando de mais de 320 mestres animais. Como agradeço o doutor Maurício, que é responsável técnico da operação em Cunha, e que também ali esforçado. E fora isso, inúmeros parceiros ali na região, e também cada um de vocês como colaborador e apoiador, acreditando, tendo fé, revolucionando consciências, acreditando e mantendo clareza. Nós estamos atravessando uma fase difícil, ninguém vive assim. E de qualquer forma, ninguém vive em algo que não muda. As coisas mudam, os desafios passam. E além disso, não existe maneira que esse propósito caia. Um propósito que é afirmado em cima dessas leis e valores que aqui estão colocados. É um propósito que sim pode passar por ajustes, mas não algo que possa provocar em vocês algum tipo de preocupação nesse sentido. Os desafios aqui são tidos outra vez como oportunidades, e nós passaremos com dignidade e com honra por cada um deles. E ao final de tudo, ao olharmos para trás, além de termos nos revelado para nós e termos visto a revelação de pessoas próximas de nós, nós também seremos ainda mais gratos por tudo que aprendemos, por tudo que crescemos e pelo pouco que conseguimos servir. Espero vocês então amanhã às 11 horas da manhã para a meditação guiada a respeito de perdoando o agressor. E conto com cada um de vocês nesse momento para que colaborações possam ser feitas através de todas essas opções aqui colocadas, para que essas contas exorbitantes e momentâneas possam ser vencidas. Atenção, guardiões da floresta, proteção para poder germinar, para poder colher, para poder curar com remédios da mãe Jurema.